Amigos, queridos irmãos, hoje nós estamos, nesta manhã, aprendendo uma maneira de orar. Quanta misericórdia nós recebemos! Os Espíritos nos trazem uma maneira de orar, nos instrui para que isso aconteça. A gente vê o quanto nós somos amados, por isso o respeito em nós deve sempre ser crescente em direção a estes Espíritos que tanto fazem por todos nós e que saiamos desta questão automática, né, desse automatismo das nossas preces, lembrando que todos nós somos muito amparados. Hoje nós vamos ver as instruções dos Espíritos e vamos ler a maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizer logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas do que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegria e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar porquanto Deus não me atende, que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tende lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se desceis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mistério, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhuma e qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral e física? Não é ato de reconhecimento elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo a simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos
não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição em vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que só desses pensamentos podem partir do coração. É mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábitos, muitas vezes sem causa determinada, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Monod, Bordeaux, 1862. Pai amantíssimo Senhor, eis-nos aqui, refletindo cada dia e cada vez mais, nessa comunhão que desejamos entrar com o Senhor, para agradecer por este legado que é a doutrina espírita em nossa vida, pela potencialidade desses espíritos que tanto nos amam e que voltam para nos ensinar, iluminando os nossos caminhos. Jesus, quão distante nos encontramos do Senhor. Fortalecei-nos, Mestre, dai-nos a luz do entendimento, para que possamos compreender que todos nós estamos unidos ao amplexo de luz que do seu Espírito emana para todos nós. Que os Espíritos amigos possam nos inspirar, trazendo cada dia, cada vez mais, essas vibrações de paz aos corações amigos. Que assim seja. Meus queridos irmãos, fico imaginando a bênção que é a doutrina espírita, os espíritos nos ensinando a orar. Isso mostra que, na verdade, nós não fizemos a leitura certa, não compreendemos aquilo que Jesus veio nos ensinar. Quando se colocou no horto, naquela simplicidade, mas na leitura íntima do seu coração, na comunhão sublime com Deus. Como é que nós oramos? Pergunte a você mesmo, como é que eu oro? Qual é o meu dever primeiro? Será que devo agradecer? Será que devo pedir? E pedir para quem? Para quê? Se tantas vezes recebemos o que não merecemos, ou que nunca pensávamos que nós éramos tão amparados. Então nós vamos pensar que forma eu entro em comunhão com Deus? Qual é a minha maneira de orar? Será que são com palavras? Com gestos externos? Na genuflexão? Acendendo velas? Ou é um movimento íntimo do nosso coração? E esse Espírito que nos traz essa maneira de orar, ele nos mostra que a prece do cristão, do espírita, ela precisa ser de uma forma diferente. De que forma será a nossa prece? De que forma nós temos nos procurado elevar o nosso pensamento até Deus? Que sentimento me move? Qual a profundeza do meu pensamento no campo da gratidão? De que forma
eu trabalho a minha consciência em função de uma libertação maior. Queridos amigos, nós precisamos desenvolver em nós a simplicidade, a confiança neste amparo amigo. E aqui ele nos diz: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais em realidade? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Não é isso que nós precisamos. A alegria é a comunhão divina que eu tenho para com o Pai. É o cumprimento do meu dever. E é preciso que a gente, na nossa intimidade, possamos aprender a conversar com Ele, a agradecer, a pedir força, paciência, para que nós sejamos mais resignados. Não é pedir as coisas do mundo, porque isso já nos deu a inteligência para desenvolvermos. Nós podemos orar todos os dias, toda hora, todo instante, sem que a gente faça isso de alarde, porque a prece do dia é aquilo que nós devemos cumprir, é aquilo que nós devemos fazer, é aquilo que nós devemos, dentro de nós, comungarmos com essa verdade. Por isso, nós estamos aqui falando e pensando nesse ato comum de amor que nos liga a Deus. Quantas vezes somos beneficiados, agraciados pela misericórdia de Deus e nós não voltamos os olhos para agradecer. E não é ato de amor a Deus que assistirdes aos vossos irmãos uma necessidade moral ou física, agradecer a vida, a inteligência, os amigos, a família. E o Evangelho nos mostra, não é ato de reconhecimento elevardes a Ele o vosso pensamento? E nós sabemos se isso não acontece conosco hoje, qual será a nossa condição amanhã? Porque hoje nós aparentemente estamos vivos, mas com os olhos fechados para a verdade. Então, nós precisamos entender que esse item que o Evangelho nos mostra não é ato de contrição, e nós precisamos aprender a humilhar-nos diante do Supremo Juiz, quando sentirmos que nós erramos. E quem é esse Supremo Juiz? A nossa própria consciência. E quando o Evangelho nos diz: perdoe-me, meu Deus, pois pequei pelo orgulho, pelo egoísmo, ou por falta de caridade, eu vou analisar e vou perceber quanto o orgulho tem me cegado e quanto o orgulho tem me afastado daqueles espíritos que tantas vezes nos colocaram junto deles para nos auxiliar. As preces que são feitas pela manhã ou pela noite, devia ser sempre a prece de buscar forças, coragem, que ampliemos os nossos discernimentos para que nós possamos aprender a orar. E na oração dominical que Jesus nos ensinou, todos nós precisamos ter a observância plena dos desígnios de Deus. O Mestre sabia perfeitamente da nossa vontade, e ainda muito frágil, porque quantos lutam, e quantos desistem, e quantos avançam. Então, a prece é sempre uma interpretação que cada um de nós fazemos, como um recurso fácil, muito fácil, de obtenção do amparo celestial. Então, nós precisamos hoje refletir de que forma nós temos orado, de que forma nós temos recolhido para que a gente possa alcançar esse desejo íntimo de buscarmos espiritualmente Jesus, este que é o irmão que veio para nos ensinar, este que nos mostra a todo instante que estamos habilitados para saber o que queremos e o que pedimos, porque Jesus, ele sabe perfeitamente de nossas necessidades. Se estamos encarnados ou desencarnados, nós temos que entender que estamos caminhando com o Mestre. E esse caminhar
é justamente o que nós mais precisamos refletir. Quanto tempo nós gastamos para planejar uma reencarnação? E às vezes, pela vaidade, pelo orgulho, nós não enxergamos aqueles que estenderam as mãos para nós, aqueles que vieram junto de nós para nos ajudar. E nós lembrando daquela passagem de Jesus carregando a cruz, quando o Cirineu veio lhe ajudar. Toda ajuda precisa ser reconhecida, meus irmãos. E quanta ingratidão pelas querelas do mundo, nós deixamos de compreender o afago dos nossos irmãos. E estes irmãos, justamente, são esses que estão no Instituto Doméstico, são esses que vieram para nos ajudar. Nós somos espíritos tão diferentes, mas cada um tendo a sua oportunidade para aprender, para vivenciar o que o Evangelho vem nos mostrando. Por isso que nesse item que nós estamos lendo, encerrando esse capítulo, Santo Agostinho nos traz ainda esse momento, né, que nós precisamos entrar em comunhão para que a gente saiba sempre alimentar a nossa fé, porque aquele que não tem fé, ele acaba sofrendo, porque a fé é uma construção. A fé não é acreditar em crenças, em dogmas. A fé é acreditar nos princípios divinos que estão dentro da nossa consciência. E é na consciência que estão as leis que regem a vida. É na consciência que está o juiz de nossas próprias resoluções. Que Jesus nos abençoe. Que os espíritos amigos nos sustente cada hora e cada dia. E nessa manhã gloriosa, em que a esperança pode coroar os nossos pensamentos, nós pedimos a esta equipe generosa de Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, que nos sustente, que nos dê força e que o passe seja estendido para todos nós. Nesta hora, buscamos os familiares queridos, aqueles que mais necessitam, os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nas enfermarias, por todos os lugares. Que a bondade excelsa do Mestre esteja com todos. Fluidifique as nossas águas, transformando-a em medicamento. E que na infinita bondade a nossa prece possa ser sempre a do coração. Que Deus nos abençoe e que todos recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.